dirige as nossas vidas, abençoa este culto, continua abençoando este culto. Ó Deus, agora, Pai, eu te peço, colocamos o teu filho, o teu servo diante das suas mãos, que nessa noite tu venha usar com poder, com graça, com autoridade, mas que venha falar com as nossas vidas, Pai. Não aquilo, Pai, que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Pai querido, tudo te peço, tudo te agradeço. E Deus de já, Pai, eu entrego diante das tuas mãos, para a honra e para a glória do teu nome. Amém e amém. Com a igreja, então, irmão André, logo após eu pedir para a irmã Jane já deixar um louvor preparado em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Só da igreja na paz do Senhor. Me dá as mãos para abrir a Bíblia do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15. João 1, 15. Glória a Deus, aleluia. João, capítulo 1, versículo 15, diz assim: João testificou dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim, e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Os irmãos podem sentar. Glória. O Espírito Santo falava comigo sobre nessa palavra sobre Deus. Ele é antes, Ele é hoje e Ele é o mesmo Deus amanhã. Ontem Ele não foi, porque para Ele não existe tempo, para Ele não existe, Ele não lida com o tempo como nós lidamos. Para a gente existe ontem, para a gente existe hoje e existe amanhã. Para Ele todo o tempo é igual. Para Ele não tem o tempo que passou, o tempo de ontem. Ele não conta dia de ontem, o dia de hoje, o dia de amanhã. Para Ele a eternidade é uma coisa só, porque não é como os nossos olhos veem aquilo que Deus vê. Então, Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, Ele também é Deus amanhã. E o que isso significa na nossa vida, e o que Ele está falando, e o que Ele falou comigo foi que aquele que te fez promessa lá no início, que falou contigo, lembra do dia quando tu conheceu Jesus, quando tu começou a te encontrar com Ele, e todas as promessas que Ele fez, e todas as vezes que tu te encontrou com Ele, todas as vezes que Ele te tocou e falou contigo através do seu Espírito. Lembra de todo o início? Ele é o Deus, Ele é Deus, e o Deus que tu conhece hoje é aquele mesmo Deus que começou, que falou, que prometeu, aquele Deus que a gente no início se emocionava, se empolgava, e qualquer coisa que Ele falava a gente cria, a gente acreditava com todo o nosso coração e com todas as nossas forças. Mas o tempo vai passando, e o Deus que fez promessa, o Deus que era tão lindo no início, agora começa a nossa vida a ter problemas, assim como na vida de praticamente todos aqueles que estão aqui escrito na Bíblia. Ele foi assim, de João também. João fala dele, mas ele é antes de João, mas ele veio depois. Como pode alguém que vem depois ser antes de mim? É porque ele era 100% homem, mas 100% Deus. E antes que João recebesse promessa, antes que João fosse cheio no seu ventre do Espírito Santo, o próprio Jesus, ele já existia lá no início, lá no começo de todas as coisas. Quando a terra era sem forma e era vazia, quando a terra não tinha nada, quando você era sem forma e vazio, Ele era Deus. E Ele te prometeu que ia fazer uma obra, Ele prometeu que ia construir coisas na tua vida, assim como Ele construiu a terra. Ele estendeu todas as árvores, as plantas, os campos, colocou os animais no mar, e os animais, os peixes do mar e os animais na terra. E assim Ele foi dando forma à terra e colocou e criou o homem e a mulher. E também fez promessa para eles, assim como Ele fez promessa para nós. Mas um dia as coisas começaram a dar errado por causa do próprio coração do homem. Assim como aconteceu com Jeremias, Ele chama Jeremias,
Jeremias começa a dar desculpa para ele, e ele explica para Jeremias: eu sou o teu Deus, Jeremias, eu sou antes de tu existir, eu já sou. Quando eu te prometi, quando eu te formei no ventre, eu era Deus. Hoje que eu estou falando contigo, eu sou Deus. E quando tiver que cumprir as promessas que eu fiz, eu também vou continuar sendo o mesmo Deus. Aquele Deus que tu conheceu lá no início, ele é o Deus de hoje. Hoje as coisas podem não estar do mesmo jeito que estavam no início, pode não estar do jeito que você conheceu ele. A vida pode ter te trazido coisas e problemas, assim como trouxe para todos os profetas, trouxe para João, trouxe para Jeremias, trouxe para Elias. Então ele diz para Jeremias: Jeremias, quando eu escrevi tua história, tu nem existia. Quando eu te formei no ventre, tu não sabia de nada. Tu não sabia o que eu ia fazer, mas eu já tinha tua história escrita no meio e no fim e no início. Quando tu começou a me conhecer, tu não sabia que eu tinha te formado, mas hoje eu estou te dizendo: eu que te formei no ventre. Então, desde lá do ventre, quando eu estava te formando, tu não sabia de nada. Tu não sabia o que ia acontecer na tua vida. Tu não sabia como ia ser o meio, como ia ser o fim, como tu ia crescer. Tu não sabia que está hoje aqui. Mas hoje Deus fala contigo assim como falou com Jeremias: eu te formei no ventre da tua mãe e eu te dei as nações por profeta. Mas tu não entendia isso porque tu era um bebê e ainda assim se formava no ventre, e não se formava sozinho, mas as minhas próprias mãos te formavam. Então Deus está dizendo: eu te formei, eu te fiz promessa, e para mim não existe ontem, hoje e amanhã. A promessa que eu fiz, ela existe e ela está diante de mim, e somente existe só o tempo. Tem um tempo para se cumprir, o tempo determinado por Deus, e na hora certa Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, assim como prometeu e cumpriu na vida de Isaías, de Elias, porque Ele falou também na vida de Isaías, 6:43 diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então ele está dizendo: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há presente que possa fazer hoje escapar das minhas mãos. No passado, no que era para ti era passado, eu já era Deus. Antes que houvesse dia, antes que houvesse vida, antes que tu existisse, eu era Deus. E hoje, o que tu chama de hoje, não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Então, eu te fiz, ninguém pode te fazer tu escapar das minhas mãos hoje. E ele também diz: operando eu, quem impedirá? Ele fala no futuro. Ele está dizendo: eu te prometi, eu te cuido no meio da história e da prova, eu te cuido no meio da promessa, e eu sou Deus para cumprir, e eu posso cumprir. Então, no futuro, Ele é Deus no teu passado, Ele é Deus no teu presente, Ele é Deus no futuro. Você lembra do passado e você vive o presente. E às vezes a gente vive o presente e só olha para o presente, não se lembra do que Deus prometeu, não se lembra do que Ele fez, do que Ele pode fazer, e daquilo que a gente achava e cria que Ele podia fazer no início. Mas agora, por causa da situação que nós estamos, já não queremos mais. E então Ele está dizendo: eu posso fazer, eu sou Deus hoje também. Assim, no dia que tu está passando por luta, no dia que está passando por problema, no dia da dificuldade, eu continuo sendo aquele mesmo Deus que te prometeu. Pode ser que não se cumpra hoje, mas se a promessa está sobre ti e tu está andando com Ele, então não tem como não acontecer. Meu Deus! Eu mesmo duvido muitas vezes. Às vezes eu digo para Deus: Deus, por que tu pede para mim pregar a tua palavra? Não tem a mínima condição de fazer isso. E eu começo a explicar para Deus o porquê. E aí eu dou os detalhes para Ele de por que Ele não pode me usar para pregar, e por que Ele não deve. Eu disse para Ele: então, Deus, o certo seria, um dia que eu estiver bem, tu me matar, porque eu não tenho condições de ser crente toda a vida. Então eu não vou conseguir chegar lá no fim. Mas Deus, eu te formei, eu te cuido no meio, eu te cuido quando tu está lutando. Quando tu não crê que eu sou Deus, eu continuo sendo Deus. Quando tu está triste, eu continuo sendo Deus. Quando tu está perdido, eu continuo sendo Deus. Quando tu está no meio do mar, eu continuo sendo Deus. Então quem sofre os problemas somos nós. Um dia Jesus mandou os discípulos entrar no barco, eles entraram no barco e o mar começa a açoitar, as ondas começam a bater e o vento a soprar. Então Jesus, ele está no barco
Esse é o versículo que ele está no barco. Ele está no barco, mas ele está dormindo. Então, os problemas afetam a nossa vida, mas eles não afetam a Jesus. Esse dia nós estávamos conversando, eu, o pastor e a André, e a gente estava falando sobre este assunto mesmo. Eu estava dizendo, Jesus, Deus, Ele não se preocupa com o teu problema. Deus não está nem um pouco preocupado com o teu problema. E como é que pode isso? Pode soar uma coisa estranha aos nossos ouvidos, né? Mas Deus não está preocupado. Quem está preocupado com o problema somos nós, porque Deus não está preocupado. Ele sabe o que Ele pode fazer, Ele sabe que Ele é Deus, e Ele sabe a hora. Ele sabe a hora de cumprir a promessa. Ele sabe que Ele tem poder. Ele não tem medo do mar. Jesus não está com medo das ondas, não está com medo do mar. Jesus não está com medo do vento. E Pedro diz assim: tu não te importa que a gente morra? Jesus não se importa, porque Ele não sabe que vocês não vão morrer. Por que Jesus não se importava? Pedro achava que Jesus não se importava com o problema dele, mas Jesus não se importava mesmo. Quem tem que se importar, quem tem que se preocupar, não é tu. Na verdade, é o teu problema que tem que se preocupar. Porque na hora que Jesus acordar, o teu problema vai ter que se ajoelhar diante de Deus. Porque quando Jesus acordou, o mar teve que se acalmar e o vento teve que parar de soprar. Então Jesus estava ciente, Ele está certo, e Ele está convicto de que Ele vai te dar vitória. Quem sofre sou eu, quem sofre é você. A gente que chora, a gente que duvida, a gente que não crê. Deus não está nem um pouco preocupado com o meu problema. Às vezes eu estou quase morrendo, eu estou dizendo para Deus que me mate, que me tire da igreja, que eu vou desistir. E eu acredito que muitas pessoas também falam isso para Deus, ou sentem isso em algum momento. Mas Deus não está sentindo isso. Deus não está preocupado com o teu problema. Deus não está preocupado com o mar, porque Ele é Deus assim, sobre o mar. Ele é Deus do mar, Ele é Deus do vento. Ele não está preocupado com o vento que se levantou. Quem tem que se preocupar é o teu problema com o teu Deus, porque quando Ele se levantar, não vai ter problema que vai ficar de pé na tua vida. Mas tem a hora. E é por isso que antes Ele era Deus, e hoje, talvez hoje eu esteja, ou você está passando por um momento difícil. Pode esquecer que Deus, Ele é o Deus que prometeu, Ele é o Deus hoje, e Ele também vai continuar sendo Deus no teu amanhã, porque para Ele não existe tempo. Os homens que passaram, aqueles que nasceram e morreram, milhares de pessoas, e todos da Bíblia que já morreram não estão mais aqui, todos eles numa hora duvidaram, todos eles numa hora tiveram falta de fé. E Deus começou a obra, e Deus tratou e construiu tudo na vida deles e terminou. Assim nós estamos trabalhando na casa do irmão Alex, e uma obra é difícil quando começa. Quando a gente planeja uma obra é bonito, a gente fica sonhando com o que vai fazer, e a gente planeja aquela obra e acha tudo lindo no papel, mas quando a obra começa, é sujeira, é quebração, é cascote, é tudo de imundícia, e a casa fica terrível. Você olha para uma casa em construção, aquela casa não parece ser uma casa que você sonhou, mas depois de muito trabalho, depois de muito suor, depois de muita dor, que o irmão me diga, né? Depois de muita dor, o dia que aquela casa fica pronta, aí você vai olhar para trás e dizer: valeu todo o sofrimento, valeu todo o investimento, valeu o preço que eu paguei por tudo isso. E aí sim, mas durante a obra é difícil, durante a obra, durante a construção, tem coisas que tem que quebrar, tem coisas que tem que tirar do lugar, e é trabalhoso, é difícil, e nessas horas a gente duvida. De repente a gente diz: até por que eu comecei essa obra? De repente eu não vou ter nem condições de terminar. Por que eu comecei essa obra? Para dar tanto trabalho. Mas a obra que Deus começou na tua vida, Ele é fiel, e Ele pode, e Ele tem poder para cumprir. Na Apocalipse Ele diz: eu sou o Alfa, eu sou o primeiro, eu sou o Alfa e o Ômega, primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele está dizendo que Ele principiou, Ele iniciou a obra, Ele vai cumprir. Ele iniciou a promessa, Ele prometeu, e Ele é Deus para cumprir. Deus de poder. Elias, quando Deus começou a fazer milagre na vida dele, ele venceu os 450 profetas de Baal, e naquele momento era tudo glória. Mas no meio da história aconteceu um problema, e diz que Jezabel falou que ele ia morrer, falou que ia colocar ele do mesmo jeito que ele fez nos profetas de Baal, ela ia fazer com ele.
e ele disse: Deus, eu quero morrer agora. O Deus que matou os 450 profetas de Baal já não era mais Deus. O Deus que ele orou e fez descer fogo e matou todos aqueles soldados que foram para capturar ele, já não era mais Deus. Então Elias, no início, tudo para ele era fogo, tudo para ele era vitória. Mas teve um momento que ele disse que Deus não podia mais, ele achou que Deus não podia salvar ele, que Deus não podia livrar ele da mão de Jezabel. Então ele disse para Deus: eu quero morrer. Mas Deus fala com ele e diz para ele, fala na fenda da rocha com ele e diz para ele sair. E ali vem o vento, o fogo, o terremoto e todas aquelas coisas. Deus não estava mais na voz doce e suave. Deus aparece e fala com ele e diz: volta lá para o teu caminho, porque eu continuo sendo Deus e eu ainda tenho coisa para fazer na tua vida. O Deus que prometeu vai cumprir. Não vai ser Jezabel que vai te matar, não vai ser a ameaça que vai te matar, porque a ameaça do inimigo não é maior que a promessa que Deus tem na tua vida, não é maior que o Deus que prometeu, e Ele é Deus para cumprir. O início dos 3 jovens, no início eles, lá no início eles não aceitaram se dobrar diante da estátua, e eles foram fiel a Deus e não se dobraram diante da estátua. Mas então o tempo passa e mandam chamar ele diante do rei. No início era somente uma lei, e depois de um tempo o rei manda chamar diante dele e diz: agora é sobre ameaça. Eles ainda no meio da prova, eles adoram a Deus, dizendo: pode nos jogar na fornalha. E depois que foram jogados na fornalha, eles saíram da fornalha, e o rei teve que reconhecer que o Deus que guardou ele, que o Deus que eles serviram no início, o Deus que eles honravam lá no início, e não aceitaram se dobrar diante daquela estátua, não se dobraram diante da estátua. Deus era Deus na vida deles. Quando o rei disse que ia matar eles, eles também continuaram confiando que Deus ainda era Deus. E quando o rei disse: vou jogar vocês na fornalha, então eles continuaram acreditando que Deus era Deus. E eles saíram da fornalha, e o rei teve que reconhecer que o Deus que livrou eles no início, livrou eles no meio, livrou na ameaça e livrou dentro da fornalha. Então o rei teve que reconhecer que o Deus que prometeu cumpriu, e ele ainda disse que teriam que seguir e que adorar o mesmo Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam adorando. Então a palavra é simples e objetiva. O que Deus está dizendo para a igreja hoje é: eu sou Deus que prometi. Eu sou aquele Deus que tu me conheceu no início lá. Eu sou o Deus que trabalho hoje na tua vida. Eu sou o Deus que estou aqui falando contigo hoje. E eu sou o mesmo Deus que vai cumprir lá adiante. Não te preocupa com amanhã. Não te preocupa com hoje. Jesus não está preocupado. Eu sou preocupado, você está preocupado, mas Jesus está tranquilo dormindo na polpa do barco. E quando ele se levantar, o inimigo só vai ter que se dobrar diante dele. Essa é a palavra que eu tenho para entregar para a igreja hoje. Deus poderoso, santo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloca de pé nessa noite, diante desta palavra maravilhosa. Hoje a gente vai estar passando aqui, vai estar louvando ao Senhor. E logo após nós vamos estar orando pela tua vida. Dirige as nossas vidas, abençoa este culto, continua abençoando este culto. Ó Deus, agora Pai, eu te peço, colocamos o teu filho, o teu servo diante das tuas mãos, que nessa noite tu venha usar com